Olá, amigos da Casa do Caminho. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem estiver escutando em outro horário. Sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa Casa do Caminho, do Livro dos Espíritos. Meu nome é Ricardo Igreja, eu estou substituindo a Andréia. E vamos continuar com o nosso estudo da Lei de Igualdade, o capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Pedindo também para quem puder ajudar, a campanha está aí, né? Café da Manhã, nossas campanhas da nossa Casa do Caminho, acessando pelo Facebook da Casa do Caminho, Rio de Janeiro, né? Centro Espírita Casa do Caminho, SEC-RJ, né? E também nas redes do WhatsApp da nossa casa. E a Lei de Igualdade, nós vamos fazer a parte terceira, o capítulo 9, vamos fazer as perguntas, questões 814, provas da riqueza e da miséria, passando pelo 117, igualdade dos direitos do homem e da mulher, até 824, que é a igualdade diante do túmulo. 3 temas sobre a questão da igualdade, desigualdade, entre homens, mulheres, pobres e ricos, e mesmo diante do túmulo, no pós-morte, né, do corpo físico. Que fique claro que estamos no estudo espírita, né, e sabemos da imortalidade da alma e da sobrevivência do espírito. Então vamos primeiro fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, patrona do meu culto do lar, mas também nosso Allan Kardec, nosso Dr. Bezerra, patrono do estudo do Livro dos Espíritos, que fazemos e sempre fizemos na nossa Casa do Caminho, ainda que online no momento, possamos ter uma boa semana, um bom estudo, com reflexões positivas, com aprendizado, com inspiração e resiliência e paciência nesse momento ainda um pouco, especialmente no momento conturbado, em que nos separamos, nos dividimos diante novamente de uma eleição em que muitos estão em contraponto aparente a amigos, possamos nos unir de novo, mesmo que tenhamos ideais diferentes, sabendo que todos somos iguais perante Deus, todos somos iguais perante a sua lei, estamos debaixo do seu véu, da sua proteção, do seu amparo para a nossa pátria, para o nosso país, para aquele que vier a governar o nosso país, para os nossos governantes, para também nós como cidadãos, como espíritas, conscienciosos dos nossos deveres para com o bem, para com o amor ao próximo, para com a igualdade, acima de tudo que vamos estudar também nesse momento e nesse capítulo muito bonito do nosso Livro dos Espíritos. Graças a Deus. Então vamos lá, dar início, né, ao nosso tema tão importante da Lei de Igualdade e um tema bastante atual dentro desse contexto também, que falamos de desigualdades, de disputas que estamos vendo aí entre candidatos, e tudo que fala do tema sempre da igualdade, da desigualdade social. Será que isso é produto de Deus? Obviamente que não. A gente vai ver no 814 que Deus, por que, pergunta Kardec, concedeu a uns então riqueza e poder e a outros miséria? Bom, quando Deus concede, não é porque Deus deu diretamente aquele poder ou riqueza para alguém. Não. Nós sabemos da experiência do espírito no mundo de expiações de provas, né, da oportunidade que ele tem de aprendizado diante de uma situação, seja de pobreza, seja de riqueza. Então, há uma oportunidade daquele espírito estar com a riqueza, há uma oportunidade dele estar com a pobreza também. É oportunidade, pobreza? Sim, vamos ver que sim. É uma experiência, porque o espírito não é detentor de bens materiais, ele é detentor de valores morais e espirituais. Então Deus permite aquela situação de vida, né, de pobreza, de riqueza, e que vai se alternando, né? Vai se alternando. A gente vai ter outras vidas, a gente vai ter outros momentos de experienciar situações diferenciadas nas reencarnações para experimentá-los de maneira diferente. Além disso, como sabeis, essas provas foram os próprios espíritos. Então veja só a participação nossa. Os próprios espíritos é que se determinaram a tal, que escolheram e frequentemente a elas sucumbem. Então ainda tem essa ressalva. Infelizmente, ainda no mundo de expressões de prova, muito sucumbem à prova da riqueza, muito sucumbem à prova da pobreza também. São 2 experimentações diferentes. Numa você tem, por exemplo, na riqueza, todos os excessos, como diz no 815, provocam uma inação, você não agir, você ficar parado, você ver seu próprio bem, seu próprio
né? Bem-estar, você ser orgulhoso, ser vaidoso, ser egoísta, que é um modo mais, muitas vezes vai incitar vários excessos materiais e prazeres materiais e é um não agir, não ajudar o outro. E torna-se até, né, uma situação que é mais fácil, vamos dizer assim, né? O não agir. Né? E no crime você tem, na falta das coisas, faz você agir, procurar se a sua subsistência, se sobreviver e procurar muitas vezes até olhar o outro e ver, poxa, eu não tenho aquilo, quero ter também. Aquilo incita em você, pelos excessos da própria sociedade em que vivemos, uma ambição desmedida também, você querer ter aquilo que você não tem, mas você às vezes quer ter aquilo de forma mais fácil e vai para o crime, né? Vai roubar, vai entrar numa situação de organização criminosa, seja qual for. E também é uma situação bem difícil, mais difícil ainda até para muitos do que a própria riqueza. Mas a riqueza dizem que é uma das provas mais difíceis, porque incita a todos os vaidades e vícios, né? E na pobreza há ainda muita solidariedade também nas comunidades, né? Então a gente tem que também separar pobreza de marginalidade, não é sinônimo. Vamos começar por aí, não é sinônimo. É uma diferença entre pobreza e marginalidade, né? E que está no instinto de cada um que vai sobreviver com aquilo da forma que lhe bem aprouver, daí a experimentação que o espírito vai viver naquelas situações. Não são formas de criar o quê? Fraternidade. Na pobreza tem a fraternidade, o vizinho conhece outro vizinho, ajuda o outro, né? E não desigualdade. Então, quem cria desigualdade é o homem. O homem cria desigualdade diante dessas situações. Mas as situações podem prover o quê? Oportunidades de fraternidade, de melhora e de progresso. A própria riqueza da mão de muitos provém também um progresso, um bem-estar para a própria sociedade, como muitos Bill Gates, né? A gente vê isso, são magnânios, pessoas que fazem da beneficência, né? Que fazem descobertas científicas, que incentivam descobertas científicas, né? Que dão empregos para muitas pessoas. A gente tinha um grande capitalista industrial no Brasil, acho que era o Antônio Hermílio de Moraes, se não me engano, que saía para trabalhar todo dia, de manhã cedo acordava e dava, né, uma situação de emprego para muitos, né, e dava exemplo para muitos. Posso estar falando o nome errado, mas já não me lembro, acho que tinha esse exemplo, né? E, então, tanto um quanto o outro, né, são provas terríveis para o homem, a desgraça e a fortuna. Um vai ser tentado ao agir errado, o outro ao não agir, né, como já falamos antes, provocando a queixa, o azedume, né? Por que, que eu sou tão assim pobre? Por que, que Deus me fez assim? Por que, que eu tenho que viver dessa forma? Os excessos, né? Então, se o rico está mais sujeito a tentações, dizem que é uma das provas mais difíceis, né? Não possui também meios de fazer o bem? É óbvio que tem. Então, a gente falou agora, né, de alguns que podem fazer o bem. Até o próprio Santos Dumont veio com dinheiro até para fazer a descoberta do avião e tudo mais, né? Mas justamente, às vezes, esse não faz. Ele é egoísta, e vemos muitos exemplos no mundo, né? Do orgulhoso, do insaciável, de que suas necessidades aumentam com sua fortuna e ele crê, nunca possuiu bastante para si unicamente. O 116 vai dizer: e aí Kardec vai dizer que a mais alta posição do mundo e a autoridade sobre seus semelhantes são provas tão grandes, né? Tão escorregadias, tão mais difíceis às vezes que a prova da pobreza quanto a desgraça. Pois quanto mais rico e poderoso, né, tanto mais obrigações vai ter a cumprir. Né? Então, até o que vai fazer com aquele dinheiro? Como vimos também, Emmanuel fala assim para a gente, né, no livro da Esperança: o dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo. Orgânico, circulando, né, ele garante a vida, o sangue no corpo. Né? Parado, vai acelerar a morte. Então veja o que ele vai fazer com o dinheiro que ele tem tanto. Né? Então, onde a responsabilidade que ele tem também sobre si, aquilo que lhe é emprestado na vida material. Né? Tanto para maiores para fazer o bem quanto o mal. E Deus experimenta o pobre pela resignação, né? Com aquela situação. Então ele vai andar de ônibus, de BRT, vai ter aquela dificuldade do dia a dia, enfrentar o patrão, acordar cedo, né? Às vezes a dificuldade de não ter um bem material que gostaria de ter, né? Então, e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Então, assim, é a questão da caridade, né? De fazer o bem. Ele vai perder também a autonomia, muitas vezes, de ir e vir, porque muitas vezes, sendo rico, pode ser sequestrado, pode ficar com a situação do perigo de vida mesmo, de ser assaltado, e muitas vezes fica até se isola, né, em condomínios luxuosos, etc. Então, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões, diz Kardec para a gente, porque nos prende à matéria.
e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse que é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha, e aquilo é uma figura de linguagem à época, que não pode ser interpretada literalmente, né, e a agulha não era uma agulha propriamente dita, era uma portinha que tinha pequena, que tinha um nome parecido com agulha, né, na tradução, do que um rico entrar no reino dos céus, né? A gente tem aquela mitologia até do rei Midas, né? Tudo que toca vira ouro, aí ele acaba ficando totalmente, né? Como uma estátua de ouro, né? Se não me engano. Nós temos o exemplo de Zaqueu na Bíblia, né? O nosso hoje, né? Nosso espírito, Dr. Bezerra, né? Que reencarnou como Dr. Bezerra, você vê como fez o bem. E Zaqueu já desce da árvore rico, né? Vai lá ter com Jesus, porque reconhece em Jesus toda aquela sublimidade da lei de Deus vindo, ali exemplificada, né? Lázaro também, tantos outros exemplos. E a gente vê o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, capítulo 16, como um bom complemento ao nosso estudo, a salvação dos ricos, né? Então nós temos que tirar primeiro, né, a concepção simplista de que pobre é marginal e rico é mau também. A gente vê até por Zaqueu esse exemplo que não, né? Tirar essas concepções simplistas, né? Então você vai ter a diferença entre servir e não servir também nessa questão entre a riqueza e o poder, do uso que vai se fazer sobre aqueles bens que são emprestados. Então, a gente vai ver também, até na 815, que a riqueza vai testar também a nossa honra, a nossa honorabilidade, a nossa humildade. E a riqueza vai promover também o que a gente pode entender por generosidade, né? Porque o rico ele pode ser generoso, ele pode ter bens para isso. Né? Claro que a generosidade e a caridade não se faz só de bens materiais, já estudamos isso até no Evangelho, temos o óbolo da viúva como um grande exemplo. Mas já o rico já ajuda a ele participar, a incentivar uma obra social, né? A dar a sua contribuição também para o progresso. Né? Então, a gente vai agora partir para a igualdade também nos direitos do homem e da mulher. Então, não só a questão da desigualdade social, que já vimos, já estudamos aqui também, já estudamos também a aula passada, né? O companheiro deve ter dado, a desigualdade das riquezas, falamos agora da prova da riqueza e da miséria. Vamos falar agora do homem e da mulher. O homem e a mulher são iguais? Sim, diz até a Constituição, o homem e a mulher são iguais perante a lei, né? Os homens todos são iguais perante a lei, né? Diz lá no nosso artigo 5º da Constituição. E as mulheres têm tantos direitos quanto os homens. Antigamente é que não tinha. Então, tinha o Código Civil anterior, 1917, 16, que já foi revogado já há muito tempo, né? Agora foi revogado em 2002, mas já não valia, com todas as suas disposições, literalmente, era interpretado pela jurisprudência, etc., dentro daquilo que ele colocava a mulher num patamar menor. Por exemplo, a questão da mulher ser emancipada antes pelo casamento, pela mulher não poder, né? O homem assinava tudo sozinho, vamos dizer assim, tinha a vênia marital, tinha uma situação assim do pátrio poder, ela até falar do pátrio poder, né? Ou seja, o homem tinha um poder sobre os filhos, não, a mulher, poder familiar hoje, né? Então tem tanta coisa aí, a igualdade dos homens e das mulheres, tanto que tem as leis que protegem a mulher, a lei da Maria da Penha, da questão da violência, inclusive, né? Tem tanta coisa aí, e a gente permite hoje, né? Até vários tipos de trabalho a mulher que antes era só permitida ao homem. Né? Há que se igualar ainda o quê? Os salários. Mas isso é outra discussão, né? O mundo prático. Né? A gente vê aí no direito essa tentativa sempre de alcançar a lei de Deus. Mas o homem e a mulher são iguais diante de Deus e possuem o mesmo direito? Olha, se Deus não concedeu a ambos a inteligência e são espíritos que não são homem ou mulher, são espíritos que vão experienciar a vida de homem ou mulher. Até o sexo nos espíritos vai ser tema do conto de carnaval ano que vem. A gente vai ver isso bem, né? A gente já convida a todos, né? Então Deus não concedeu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Não são espíritos ali encarnados. Então a gente tem que experimentar a vida no corpo feminino ou masculino, de acordo com a nossa necessidade, o nosso aprendizado. Então o espírito que vem muitas vezes no corpo de homem nada saberia, né? Da mulher que tem a sensibilidade, tem um contato com o divino, com o religioso, muito mais do que o homem que dá a luz, que vai parir, que vai trazer um espírito ao mundo reencarnado, né? E ao contrário também o homem, que a mulher não via como homem, também não teria as situações que o homem tem, né? A questão de ter a força, de ter o poder de decisão em determinadas situações, e ter que tomar decisões, né? De ter a racionalidade, muitas vezes em momentos que a mulher tem mais a sensibilidade, apesar que os dois hoje, e como espíritos, tem que ter os dois aquilo ali equilibrado. A gente vê o grande exemplo de Jesus, que tinha todas essas qualidades. De onde provém a inferioridade moral da mulher em alguns países? Olha, tem países que tratam a mulher desigual, né?
Não é o caso do nosso Brasil, que tem uma legislação protetiva das mulheres, a Constituição há muito tempo também que consagra isso, no passado teve também situações diferenciadas da mulher, até do voto da mulher, né, que não era permitido. Mas, na prática, às vezes, tem situações que a gente ainda tem que combater na justiça, é óbvio, né? Porque a lei está escrita, às vezes não é aplicada. Mas existem países em que a legislação traz dificuldade para a mulher, traz inferioridade, traz uma casta, traz uma obrigação, traz uma dificuldade. A mulher não pode fazer determinadas coisas sem autorização do homem. A mulher tem que vestir aquele véu. Então, aquilo ali se confunde até a religião com o direito, se coloca aquilo na legislação, na Constituição deles, né? Representando a cultura do país. Mas a cultura progride, a cultura é adequada ao progresso do homem também, aquilo que o homem descobre da lei de Deus também e traz para a sua própria lei. E aí, em alguns países ainda nós temos um certo atraso em relação a isso. E o que vai dizer para a gente espírita? Exatamente isso, um domínio injusto e cruel que o homem ainda faz, que adota para a mulher. Resultado de instituições sociais, abuso da força, sobre a fraqueza. Então, um homem pouco adiantado, veja só, do ponto de vista moral, às vezes tem inteligência, mas ainda não tem uma moral adiantada, ali a força faz o direito. Então, como o homem é tido como mais forte que a mulher fisicamente e tudo mais, ele ainda faz o direito ali naqueles lugares. A gente tem que entender que o abuso do sexo do homem ou da mulher, do espírito encarnado nessa situação, já que o espírito não tem sexo, vai provocar, às vezes, até a reencarnação no sexo oposto em outras vidas. Há a necessidade de vivenciar aquilo ali, de experimentar aquele outro lado, né? E a gente vê até um caso também, Cristo Vive, né, que é do Espírito Balzac, com Chico Xavier, como tem uma moça lá que não quer vir, né, como homem, se eu não me engano, e a gente até estuda isso e vai estudar no encontro de carnaval. Mas já há necessidade, né? Então vamos ver, com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem, para lhe indicar funções especiais. O homem sendo mais forte, a ele cabem os trabalhos rudes. A mulher cabem os trabalhos leves, e a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargura. Então, naquele momento, século XIX, tinha essa resposta. A mulher hoje faz trabalho pesado? Faz também, mas o homem ainda faz mais, né? E até o cavalheirismo impõe, né? Poxa, a mulher tem, às vezes, o corpo, né? O homem, o corpo mais forte, impõe que o homem ajude nesse trabalho mais rude. Mas hoje em dia, com a automatização, com tanta coisa, isso aqui, nem o homem nem a mulher precisam fazer trabalhos tão rudes, né? Mas existem funções especiais, então a maternidade é uma delas. Isso é impossível ainda. A gente tem até casais homoafetivos e tal, criando as crianças sem problema nenhum. É da lei, é da necessidade ali, porque as crianças não podem ficar desamparadas, já há o amor envolvido. Né? Mas, assim, quando você vê a questão da mulher parir e dar à luz, e o homem não faz isso ainda, né? Isso ainda não tem como a ciência, eu acho que ainda não tem como fazer isso. E é uma situação toda especial, né? Uma situação da mulher estar gestando o filho ali, estar ligada a ele, né? Tá com essa ligação, né? E a mulher também, ela muitas vezes, ela tão oprimida, né, nas sociedades, na Idade Média, principalmente ali e tudo mais, que vinha a uma situação dela se encontrar num isolamento na sua casa, né? E daí ela se encontrava mais com o divino do que o homem. Até hoje tem isso, né? Ela tem essa situação da religiosidade, até porque vem disso. Muitas médias são femininas, porque ela era maltratada, né? E se consolava até nesse contato com o divino, né? E a gente tem, graças a Deus, muitas mulheres médias, muitas mulheres nos centros espíritas, às vezes mais que homem, a gente tem que equilibrar isso aí. Os homens têm que trabalhar para também se aproximar dessa situação e sair um pouco dessa coisa só de vida prática, né? Que muitas vezes nós homens encaramos e muitos dizem, ai, que bobagem, minha mulher só reza. Não. Olha só, nós somos criaturas vindas do divino, espíritos criados por Deus. Então, faz parte também da nossa programação se voltar ao divino. A fraqueza física da mulher não coloca naturalmente sobre a dependência do homem? Já colocou, agora não. Agora é o progresso da humanidade, né? E Deus deu a honra e a força para proteger o fraco e não para escravizá-lo. Isso é muito importante. Então, o homem protege e ampara a mulher também pode ajudar o homem, mas não para escravizar a mulher. Então, a organização das funções de desempenho da mulher deu menor força física, mas ao mesmo tempo deu maior sensibilidade em relação à delicadeza das funções maternais, nos diz Kardec, e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. As funções que a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que lhe são atribuídas ao homem? Sim, e maior ainda. Então a gente vê como a mulher está mais adiantada que o homem.
Era quem dá primeiras noções da vida, né? Então, olha só que bonito. Então, realmente, a gente fica assim, até vendo, né, isso aí, como é importante o papel da mulher, tão importante ou até mais, né, do que o homem quando está encarnado no espírito, está encarnado no corpo feminino, né, por dar a vida. Sendo os homens iguais diante da lei de Deus, devem ser também diante da lei dos homens? Sim, é o princípio da justiça, igualdade e equidade. Não façais aos outros o que não querereis para que vos fizessem, né? Que é aquela que Jesus dizia muito. Assim, sendo uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? Por óbvio, a gente está falando isso aqui há pelo menos 10 minutos nessa parte aqui do capítulo do estudo. Dos direitos, sim, né, que tem que ter direitos iguais. Das funções é que não. As funções ainda vão permanecer diferenciadas, até mesmo para os espíritos experimentarem, né, no corpo feminino e masculino o aprendizado necessário. Né? Mas é claro que com o progresso, a emancipação da mulher vai acompanhar o progresso da civilização. Ele ressalva aqui no final. O que vai mostrar para a gente que, até na ressalva, ele já estava antecipando no século XIX, o que aconteceu hoje já acontece no século XXI e desde o século XX, né, que a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua servidão marcha com a barbárie. Então, a servidão da mulher iria acabar e vai acabar em muitos países. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que o espírito pode tomar um ou outro. Não há, sobre esse aspecto, diferença entre eles, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, isso é mais do que óbvio, né? Então, nossas leis, nossa Constituição e nossos governantes têm que estar sempre amparando também as mulheres, especialmente nas suas necessidades e porque a mulher, né, ela é a base familiar, né? A gente vê até muitos bancos, né? Na Índia, por exemplo, tem uma iniciativa que eu vi num cara que ganhou o prêmio Nobel que coloca na mão da mulher a questão do capital emprestado, porque a mulher está ali como o esteio mesmo da família e vai fazer o melhor com aquilo, né? E a igualdade diante do túmulo, para a gente acabar, de onde se origina o desejo do homem perpetuar sua memória através de monumentos fúnebres. É um último ato de orgulho. O homem ele não entende que a matéria é impermanente, que a matéria muda, que ela varia. Né? E quer tentar a permanência da matéria. Então ele quer, no último minuto, tentar que aquilo fique duradouro, para sempre, permanente. Não, a matéria ela se transforma. Né? O espírito não, o espírito é imortal. Né? Então, essa suntuosidade é um ato de orgulho para a própria família, para o amor próprio. Né? E isso só serve, assim, né, não a pompa, mas a lembrança, para você lembrar um espírito que foi bom na Terra. Né? Um homem que foi bom, como o Chico Xavier, que tem lá seu monumento, um Allan Kardec, que tem seu monumento lá no Père Lachaise, na França, né, no cemitério, que é a memória de homem de bem, que é justa e de bom exemplo, como diz a 824. Né? Então é uma ilusão de poder, né? Essa suntuosidade. Né? O homem se prende a essa pericidade, mortalidade, né? E quer a impermanência da matéria. Né? Ilusões do homem. Né? Então é para preencher o vazio, né? E que se integra de desmedido em prazeres de excesso e acha que pode ali também, na ilusão do túmulo, onde todos são iguais, ricos, pobres, homens, mulheres, né? Tentar se diferenciar do outro, do seu próximo, quando na verdade é o espírito ali que está desencarnando e deixando as vestes, que devem ser as vestes nupciais, né, para aquelas com que a gente se encontra com a lei de Deus para tentar melhorar e experienciar e fazer nosso aprendizado para chegar um dia à pureza de espírito. Vamos terminar então a nossa aula de hoje, graças a Deus, agradecendo os amigos espirituais pela intuição, pelo amparo, a paciência de todos também para conosco. Nosso muito obrigado, amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Dr. Herman, Maria de Nazaré, e possamos ter uma boa semana, envoltos na tua vibração de paz, de amor, de serenidade e equilíbrio. Graças a Deus. Graças a Deus, amigos. Até mais, até a próxima e tchau.